Está começando o nosso JuliCast, a verdade nua e crua, trazendo a você a expectativa de um futuro melhor. Eu sou a Juliane, imagem e semelhança. Mãe, filha, esposa e trabalhadora, assim como muitos de vocês. Hoje o nosso papo vai ser surpreendente. Ih, travei. É só por causa dela. Ah, como assim? Não! Travei, é só por causa dela. Pra minha cara, Me deixou nervosa. aqui, então, é isso. Ele acho que é mais tranquilo. Capaz, não. Nesse episódio, então, vamos explorar o papel da esposa de um deputado federal. Vocês já devem ter visto e devem conhecê-la já das redes sociais e que está sempre acompanhando ele, Maurício Marcon. Estamos hoje com a Patrícia Loeser Marcon. Errei alguma coisa? O sobrenome é meio difícil do meu pai, né? Loeser. Loeser. Mas os alemães falam Lisa, que daí é mais difícil ainda. Ai. Mas Loeser serve. Loeser, então corrigindo. Patrícia Loeser Marcon. Isso aí. Vamos ver como essa mulher trabalhadora, batalhadora, desenvolve o seu papel ao lado do marido. Que não é fácil, né? Só por ser quem é. Nem um pouco fácil. Bichinho polêmico esse meu marido. Seja bem-vinda, Patrícia, ao JuliCast. Um prazer te ter aqui. Que esses momentos que nós passarmos aqui sejam de descontração, que a gente dê bastante risada. Isso aí, com certeza. Então, vamos lá. Quem é a esposa do nosso deputado famoso Maurício Marcon? O gritaião, né? Que a gente fala, gritaião, né? Bom, primeiro quero te agradecer pelo convite, né? Que nem eu te falei, é meu primeiro podcast, estou bem feliz. Não sei se terão outros, mas enfim, né? Vai ter, esse é só o primeiro. E pode ser só o primeiro com a gente também, né? A gente pode fazer mais. Pode ser, mais pra frente, né? Quem sabe? O que o futuro nos reserva, não é? Então. Mas, enfim, eu acho que tem sido difícil pra mim esse papel de esposa do Maurício, porque ele é muito polêmico, né? Ele não é qualquer deputado federal. Tem muitas mulheres por aí que são esposas de deputado federal e tu não faz ideia de quem elas são, né? Uhum. E aí, pra mim, já tem sido mais complicado por isso, por ele ter essa força esse dele. ímpeto dentro dele. Ímpeto, né? É difícil. Mas, enfim, além de ser, né, esposa do Maurício, eu sou filha, sou irmã, sou a tia Pati. A tia Pati, né? Eu acompanho vocês nas redes sociais, na tua, na dele, volta e meia, eu tô lá. Dando coraçãozinho, dando like. Esse papel de tia Pati, ele é bem importante pra mim, assim. É um dos mais importantes. Sou amiga, então é só um pedaço da minha vida, né? E muitas vezes as pessoas acabam resumindo a minha história a isso, né? E não é só isso, né? Então, resumindo a ele, né? E na verdade tem muito mais por trás. Muito mais. Exatamente. E quem era a Patrícia antes dessa história toda? Conta pra nós um pouquinho antes ali de Marcon, de prefeitura, porque só em Caxias de vereança ele já tinha 4 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos. Ele fez 2 anos aqui, aí concorreu à federal e ganhou, né? Isso aí. Depois disso, aliás, antes disso, antes do casamento, quem era a Patrícia? Conta pra gente saber quem que era essa moça. Até tu falou ali de trabalhadora, eu também, olha, eu passei meus perrengues na minha vida, né? Porque, bom, lá atrás, assim, bem lá no início, né? Se a gente vai começar lá do início, eu sou a filha mais nova, né, dos meus pais, então eu tenho 2 irmãos mais velhos, 2 meninos. E aí o sonho do meu pai sempre foi ter a Patrícia. Sempre foi o sonho dele. O dendém da casa, então. O neném e a menina ainda. Então tu pensa quanto eu sou mimada. E aí o Maurício continua me mimando, então é bem difícil, sou bem mimadinha. Tá bom. Então tá bom, né? Saiu de um que mimava, passou
passou pro outro que continua mimando, tudo certo. Tá tudo certo. Mas, enfim, daí meu pai sempre quis, tanto que o nome dos meus irmãos é Patrick e Peter. Porque eles queriam a Patrícia pra fazer conjunto dos nomes, né? Mas, aí, enfim, a gravidez da minha foi bem difícil, assim, foi um parto de urgência, a minha mãe quase me perdeu, né? Eu tava com o cordão umbilical enrolado, enfim, foi feita uma cesárea de emergência, eu nasci de 8 meses. E nasci dia 8/8 de 88. Uau! Pra galera que acredita em números aí, eu nunca fui atrás de descobrir, mas assim... O que significa, né? Dizem que o 8 é muito legal, né? Um número bonito, um número importante, então eu levo como uma coisa boa. E, enfim, então, tipo, eu tive uma infância bem tranquila, né? Sempre, graças a Deus, eu digo que eu fui uma privilegiada, né? Meus pais, não tem nem o que falar deles, né? E eu cresci lá em Ana Rec, né? Eu sou daqui de Caxias, do interior, como o Maurício gosta de falar nas redes, né? Que eu sou da colônia. Então, sou lá do interior, fui criada na rua. Eu fui criada no meio de homens, então isso é bem engraçado. Levando o cascudo dos irmãos. Isso aí, né? Sempre que eles, né? Eu sei. Eu também sou mais nova, então eu sei. Faziam cosquinha. Meus irmãos, eles eram meio sádicos, assim. Eles não me batiam. Eles me faziam cosquinha até eu quase me mijar. Entendeu? Era diferente o negócio. Entendi. Eu sei, eu te entendo, porque eu também tenho 2 irmãos. Só que eu sou a mais nova dos 4, né? Eu tenho mais uma irmã, né? São 2 rapazes e 2 meninas. Nossa, mais difícil. Então eu levava cascudo de todo mundo. Mas uma coisa que meu pai sempre fala, né? Que marcou todos eles. Que eu recebia ali, às vezes ganhava ali R$2, R$1, e eu ia guardando meu dinheirinho, né? E às vezes meus irmãos não tinham, eles pediam emprestado. E eu fazia eles assinar recibo que eles iam me pagar de volta. Olha só, hein? Nunca na vida que eu ia receber de volta, né? Tem que achar essas notinhas aí pra cobrar, hein? Não faz tanto tempo, quer dizer, não faz tanto tempo assim, tá? Não, eu também, foi tipo ontem que acontecia isso, mas tudo bem. Faz pouquinho. Mas eu entendo bem, assim. Enfim, foi uma infância bem feliz, sabe? E aí depois disso, né, dessa vida na colônia, enfim, eu fui trabalhar na indústria, porque meu pai trabalhou na Eberle a vida inteira. E aí, enfim, tive como oportunidade de entrar no ramo do mercado de trabalho na Eberle, né? Que na época era Voges o nome. E eu trabalhei 12 anos nessa empresa. Nossa! Então, a minha vida profissional praticamente se resumiu a isso. Assim, eu trabalhei em vários setores, trabalhei na produção. Então, né, pra quem acha que eu sou uma princesinha, mimadinha, eu bati muito motor em produção. Começou lá de baixo. Lá de baixo. Trabalhei na produção, trabalhei como apontadora de produção, depois eu trabalhei na contabilidade um tempo, aí depois eu fui pra qualidade. E aí fiquei na qualidade, trabalhei tanto na fundição quanto na motores, tá? Capacete, trabalhei na fundição, tá? Não era qualquer indústria, era punk o negócio. Sim. E eu era muito feliz, assim, gostava bastante de trabalhar na indústria, sabe? Foi bem legal. É um ramo que as mulheres se destacam, né? Porque são poucas que trabalham assim, né? Em fundição, que trabalham em metalúrgica, são poucas mulheres que trabalham na linha mais pesada, digamos assim. Sabe que já foi mais, mas assim, na verdade, onde meu pai trabalhava, que era a empresa de motores, tem muita mulher, porque é uma área que é muito sensível, então tem o fio de cobre, que é um material bem delicado e tal, então tem bastante mulher que trabalha. Mas na fundição realmente é uma indústria predominantemente masculina, assim, então as mulheres ficavam mais no administrativo, sabe? Tinha algumas na produção, mas bem menos, assim. Então, foi desafiador em vários momentos, eu cresci muito trabalhando na indústria, muito, aprendi muito, passei muito perrengue, passei por, enfim, chefe que tratava mal, chefe que era meio, né, abusador. Passei por muita coisa, assim. E evolui muito, sabe? Então, hoje eu vejo que muita coisa que eu aprendi, tanto a falar, porque minha mãe é muito tímida, então
eu também era bem fechada, sabe? Quando era criança e tal. Então, tipo, de aprender a falar, de aprender a me comunicar, foi na indústria. Dava palestra, tive que ir, entendeu? Então, isso hoje eu vejo o quanto fez diferença, sabe? Pro papel que eu tô ocupando agora. Até pros dias atuais, né? Isso, pros dias atuais. Que na época a gente não faz ideia, né? Do quanto aquilo vai servir. É isso aí. A gente aprende muito. E conta pra gente... Paty, vou te chamar de Paty. Claro, deve, por favor. Ninguém me chama de Patrícia. Só me chama de Patrícia quando tá bravo. Marcon chama de Patrícia? Não, só Paty. Paty, ele chama de amor. Amor, né? Ele chama de gordinha, ele chama de nega, ele chama de um monte de coisa. O que vem primeiro. Ele chama de tá um chamando. monte de coisa. Mas Paty, sempre foi Paty. A minha Paty. Em casa também. A minha mãe só quando ela fala Patrícia. E aí, que o bicho pegou. Enfeiou o negócio. Paty, então, conta pra gente como que foi, então, como que chegou a todo esse romance de hoje que a gente vê. Como que vocês se conheceram? Conta um pouquinho da história de vocês. A nossa história, essa é longa. Essa eu acho que vai dar meio podcast só da nossa história. Bem comprida. Vamos lá, pega Não, porque olha, assim, na época que eu trabalhava na indústria já, eu, enfim, namorei muito tempo quando era mais novinha. E depois fiquei solteira, comecei a sair, né, curtir a vida e tal. E conheci umas amigas que faziam Emaús. Não sei se você já ouviu falar, Emaús é um movimento da Igreja Católica. Sim. E me convidaram pra participar, eu entrei, até hoje eu não sei como, nem porquê. Vai lá, participa, eu fui, eu não sabia nem o que era. Eu fui. E fiz o curso, amei, me conectei, enfim. E aí, depois disso, me convidaram pra participar de um grupo de irmãos, que é um grupo que se reúne toda semana, de jovens, né? Uhum. E na casa de coordenadores desse curso. E aí, fui. E cheguei lá, estava o Maurício. Mas a gente era amigos somente, porque nessa época ele namorava. Bom. A nossa história é bem complicada, deixa eu tomar uma água. O treco é pesado. Hoje daria pra fazer uma novela, sabe? Eu acho. E aí ele namorava, enfim, a gente se tornou amigos, assim. O Maurício sempre foi muito de acolher, ele é muito acolhedor, sabe? De acolher pessoas que, ele vê que tem alguém meio deslocado, ele vai lá e puxa a pessoa. Ele sempre foi assim. Então, sempre quando entrava alguém novo no grupo, ele acolhia. Então, a gente sempre foi muito amigos, mas nunca nem imaginei que ele olharia pra mim. Jamais. Porque eu sempre tive muita baixa autoestima, sabe? Então, eu nunca achei que ele... não parece, eu disfarço muito bem. Eu disfarço muito bem. Até, só um parênteses, esses tempos atrás uma mulher me parou no restaurante e ela disse: nossa, como eu te admiro, como tu é uma mulher forte, assim, posicionada. Eu disse pra ela: oi? Quem é essa pessoa que não sou eu? Então, assim, às vezes a gente passa uma imagem diferente do que a gente realmente é, né? E eu sou muito, assim, eu tenho bastante dificuldade com a minha autoestima. E aí nunca imaginei, assim, achava ele bonito e tal, mas amigos. Aí a vida foi seguindo, a gente continuou no grupo, eu fiquei no grupo acho que mais de 8 anos. A gente ficou juntos no grupo, ele noivou, ele casou, eu fui no casamento dele. Como assim? Essa parte da história eu não sabia da vida. Não sabia? Não sabia, olha só. Essa parte eu não fazia ideia. Ele foi casado, amiga. Olha só. E eu noivei também. Nesse meio tempo eu conheci um rapaz, namorei 5 anos, noivei. Até porque ele já estava comprometido, né? Nunca. Vida que segue, né? Nunca, mas eu só que ele fala, até quando ele vier aqui ele vai poder te falar melhor, que ele disse que desde o dia que ele me viu, ele sentiu uma coisa diferente. Ele disse que ele sentia, não sei, uma vontade de me cuidar, de me proteger, sabe? Quando ele me via isolada, ele queria me ajudar, porque daí eu passei por períodos depressivos nessa época. Meu ex foi viajar pra fora do país, ele ficou quase 2 anos fora. Então eu fiquei muito sozinha aqui, aí eu sofria bastante e tal. E quando meu ex voltou, eu vi que não era aquilo, sabe? Tipo, a gente se desconectou totalmente e não ia dar certo.
Foi bom, na verdade, E aí, né? e aí eu lembro que a gente tava numa festa de formatura de um amigo nosso. A minha sogra, né, que hoje seria minha sogra, a mãe do Maurício, tinha recém-falecido. E aí a gente conversando e tal, ele falou, e aí, vai casar, né? Quando que tu vai casar? Daí eu falei, eu não vou mais casar. Aí ele disse que naquele momento, ele disse que caiu uma ficha na cabeça dele, ele pensou, meu Deus, ela não vai casar. Existe uma possibilidade de talvez acontecer algo entre nós. Ele disse que ele ficou pensando naquilo. Porque ele também já vinha num rolo com o casamento, não tava legal. Aí depois que a mãe dele faleceu, piorou mais ainda. E aí ele viu que quem dava amor, carinho pra ele era a mãe, não a esposa, entendeu? Aí ele começou a perceber que isso não tava legal. E aí acho que foi no final de 2016 que daí a gente... Eu já tava naquela, né, pra terminar. Aí eu terminei, aí passou as férias e aí ele terminou também. E a gente começou a ir pra balada juntos. Daí tu imagina o que aconteceu, né? Ele não parou de me incomodar. Desde o dia que eu fiquei solteira até o dia que eu fiquei com ele. Até o dia do sim, na verdade, né? E aí, enfim, na verdade eu sempre digo que as pessoas às vezes que conviviam com a gente nessa época estranham, né? Nossa, como é que tu conseguiu ficar com ele, vocês eram amigos e tal. Mas pra mim é como se eu tivesse conhecido um outro Maurício. Não era o mesmo Maurício de antes. Ele era meu amigo. Aquele Maurício que eu conhecia a partir dali era outra pessoa. E aí ele disse que tudo começou a fazer sentido. Tipo, ele ia pra praia, ele sentia uma dor no peito quando ele passava no litoral gaúcho. Ele sempre ficava mal. Depois que ele ficou comigo, ele disse que ele nunca mais sentiu isso. Tipo, umas coisas assim que não tem sentido. O dia que ele vier, ele te conta melhor. Virou até assim. vereador. Virou até vereador, olha só. E aí a gente ficou junto, eu fiquei com ele em janeiro. A gente ficou até, acho que em março, eu já tava morando com ele. Em dezembro ele me pediu em casamento. E no outro ano a gente casou. E a gente nunca se desgrudou. Nunca mais. Eu vi as fotos no Insta. É porque eu sou bem chiqueira nessas coisas, né? É isso aí. Eu vi as fotos de vocês no teu Insta, eu acho que tá. Tem os dois. Mas é que no dele tem muita coisa, né? Tem Daí é mais bastante difícil coisa. de achar. Mas eu vi no teu, logo que eu comecei a te seguir ali, eu fui ver, eu disse, nossa, que lindo, que legal. E é assim mesmo, tá? As pessoas dizem, ai, nossa, deve ser mentira isso aí. Não, a gente tem uma relação legal, tá, gente? Não é fake, não. Claro que não é perfeito, né? Sim, sim. Sempre tem aquela toalha molhada, aquela tampa da privada. Sempre tem. É homem, né? Não De adianta. boa. Não adianta. Eu também tinha as minhas manias, eu também era, como sabe, muito mimada, então ele já tinha sido casado, ele era muito mais dono de casa do que eu, entendeu? Então, muita coisa eu aprendi com ele. Tipo, eu achava que o lixo se tirava sozinho, assim. E amanhecia, olha, o lixo saiu. Porque a minha mãe não me deixava nem tirar o lixo. Tipo, a minha mãe é muito mãezona. Ela não, nossa, ela queria fazer tudo. Se eu lavava minha calcinha, ela lavava de novo. Porque é só quando ela fazia que tava bom. Sim. Minha mãe é muito querida, assim, muito cuidadosa. Então, ela sempre foi muito mãezona. E aí, quando eu fui morar com ele, daí eu tive que aprender, né? A cuidar da casa e tal. É uma evolução, né? Mas ele sempre teve paciência comigo. Ele quis, né? Ele quis, então ele tem que aprender a lidar. Mas eu sabia desde o início. Antes da gente ficar, ele já me disse que 2 coisas que ele nunca mudaria na vida dele. 1, ter uma casa própria. Que se isso fosse uma prioridade pra mim, não ia dar certo. E 2, que ele ia ser político. Aí eu, tá bom. Agora não posso reclamar, né? Não dá. Eu aceitei. É que nem eu disse pro meu marido quando a gente casou, né? Antes de nós casar. Eu sou chata. Normalmente quando a mulher diz que é chata é porque ela não é. Não, ele disse As que são Eu caí nessa. Eu disse pra ele assim, eu tô te avisando, eu sou chata. Ai, não, neguinha, imagina. Apaixonado, né? Né? Imagina 18 anos ele tinha quando a gente casou, né? Então, lascou. Hoje ele diz, é verdade, por que eu não te ouvi? Reclama, às vezes não. É que não adianta eles trocar. Porque a gente é assim. Todas as mulheres igual, são assim. Né? Não muda muito. Não muda. Muda aí. Ela vai ter todas vão ter TPM, Sim. entendeu?
Eu sempre digo pro Maurício, olha, se não tá bom, tu vai ter que arrumar um homem, porque mulher vai ter TPM, todas vão ter, meu filho. Não adianta. E tem umas que ainda às vezes precisam tomar uns remedinhos pra dar uma Dá uma acalmada. Eu ainda não tô nesse nível. Não, mas sabe que eu sou muito calma, assim. Eu acho que pra dar certo com ele tem que ser uma pessoa calma. Vocês não têm muita diferença de idade, né? Não, é 1 ano e meio, mais ou menos. Pouquinho, não né? chega a dar 2. Bem pouquinho. E aí ele é muito agitado e eu sou mais da paz, tranquila. Assim, Até pegar nos teus calos. Daí eu saio do giro, assim. Eu sou leonina, né? Então... Minha mãe é. Tem um sangue também que corre nas veias. Sim, mas é que dependendo do assunto, acho que não tem, né? Qualquer um desce do salto, dependendo do assunto, dependendo da situação, né? Não adianta. Acho que todo mundo tem o seu lado que, né? O ponto fraco. Isso que eu não sou mãe ainda, mas dizem que, né, que nem mãe, quando pega no calo... É pior ainda. Mãe quando a gente vira mãe, é tudo pras crianças, né? Bom, vocês têm a loja, não sei se ele tá ainda com a loja, não tá? Vocês têm ainda a loja? Até quando eu saí da empresa ali, porque a empresa que eu trabalhava faliu. Sim. Daí foi bem traumático, faliu no dia do meu aniversário. Que legal! Foi bem legal. Tanto que todas as minhas amigas me mandam parabéns até hoje porque elas lembram que faliu o meu aniversário. E aí, depois disso, eu fui trabalhar na loja daí que é dele e do meu cunhado, do irmão dele, a loja. Sim. Então, o meu cunhado que toca hoje, né, a irmã dele também tá trabalhando lá, o meu sogro dá uma mão, é praticamente familiar, assim. E aí, a gente teve que largar, mas a loja ainda existe, Nick Kids, quem precisar de roupas. É aqui pertinho, né? É aqui no Pio 10º, tá? Tem o site também, Nick Kids Online, então... Isso aí, precisando de roupas infantis, gente. Pode. É maravilhoso o atendimento lá e o preço, ó, top. Vou ter que ir lá dar uma olhada. Paty, conta pra gente... Depois dessa história emocionante. Cheia de altos e baixos. Realmente emocionante mesmo, né? Porque quem diria que depois de todos os anos que se passaram, né? Iam estar aí juntos e felizes. E aí que começou, eu digo, os perrengues de eu aprender a lidar com a opinião alheia e aprender a lidar com o outro, né? Porque eu sempre fui muito da paz. Não gosto de briga, não gosto de... Sabe? A minha casa sempre foi muito tranquila, meus pais não são de brigar, meu pai nunca ergueu o tom de voz pra minha mãe. Então, eu começar a lidar com a opinião dos outros foi a partir daí. Porque tu imagina o que eu passei, né? Eu era amante, todo mundo achava que eu tava com ele a vida inteira, dentro desse movimento, né? Sim. Eu era vagabunda, eu era, enfim, o pivô da separação, né? Enfim, então eu sofri muito, assim. E eu arrisquei muito também, porque poderia não ter dado certo, né? Sim. Então... Tanto um quanto o outro, porque ele largar um casamento que, né? Por mais cristãos casaram na igreja, a gente casa, como ele era fazia ministro. parte, né? A gente cresce, né? Com aquela coisa de que casamento é uma vez só. Exatamente. Né? E daí eles chegar a esse ponto, né? De separar para ficar contigo. Que é alguém que conviveu com ele também tantos anos, né? Foi bem traumático pros dois, assim. Foi uma quebra de paradigma, sabe? Ele era aquele católico bem fervoroso e ele evoluiu muito nesse ponto de... Continua sendo fervoroso, claro, mas assim, de entender que nem tudo acontece exatamente como tu gostaria que acontecesse, né? Nem sempre tu consegue planejar os teus passos na vida. Então ele era ministro, ele teve que abrir mão de ser ministro pra ficar comigo, porque senão ele não poderia ter outro relacionamento, né? Sim. Então a gente passou os nossos perrengues pra ficar junto, assim, de ter que ou fechar os ouvidos e baixar a cabeça e seguir em frente, porque... Por isso que eu digo, sabe, o amor já ali se provou forte. Foi um amor provado na dificuldade, assim. Na dificuldade. E começou com uma amizade, né?
Aí eu acho que dá mais certo quando começa com uma amizade. Com uma amizade, né? Porque vocês já se conheciam, já sabiam os jeitos, as manias, né? Já tinha todo um processo antes de se conhecer. Não que estivessem junto, mas de se conhecer, né? E de evoluir também, porque eu acho que se a gente tivesse ficado junto lá atrás, não teria dado certo. Porque eu era muito imatura e ele também, né? E vocês acham que o Maurício é brabo, né? Ai, faca na bota, a opinião dele é assim. Hoje tu imagina há 15 anos atrás. Ele era muito assim, se dizia que a água era água. Nossa, hoje, meu Deus, ele escuta, ele conversa, ele pensa, ele analisa. Ele evoluiu muito. E eu também, eu era muito imatura, muito bobinha, muito insegura. Então, também, sabe? Eu acho que a gente se uniu na hora certa. Na hora que tinha que ser. Na hora que tinha que ser. Os dois se lapidaram pra hoje. Os dois diamantes brilharem juntos. Parece que era pra ser. Tenho esse sentimento, sabe? Porque às vezes tu insiste tanto num relacionamento, sabe? Tu fica insistindo e bate cabeça e não vai pra frente. E aí, às vezes, assim, com ele sempre foi tudo muito fácil. Por mais que a gente teve esses desafios, sempre foi fácil, sabe? Era leve, sempre foi leve. Eu nunca precisei empurrar, fazer força. Não, sempre foi leve. Então eu sinto que quando é assim, é porque é pra ser, sabe? Que legal, que história bonita de vocês. Emocionante e inspiradora, né? Que outros casais possam seguir o exemplo de vocês. E não é à toa que hoje ocupam os cargos, né? Que ocupam ele como deputado federal e você como esposa auxiliadora. Isso aí. Que é o que a Bíblia manda, né? Exatamente. A esposa auxiliadora. É isso aí. Conta pra nós, Paty, um pouquinho dessa esposa auxiliadora. Quais que são as responsabilidade de uma esposa de político? Não tem muita, né? Não. Porque a gente quase não vê esposas de político atuantes. Isso aí. A não ser se elas virem políticas também, que tem alguns casos, que né? tem alguns casos, mas que nem a gente tem agora a Michele Bolsonaro, que tá estourada, né? Que nem tá estourada. Então, onde ela vai, ela arrasta a mulherada. Talvez tenha, né? Talvez concorra, enfim, cogitam o nome dela até pra presidência ou pro Senado. Então, se ela vir a concorrer, provavelmente vai ganhar. Senado, presidência Senado. Eu já não sei, mas Senado provavelmente sim, né? Mas, e você? Conta pra nós esse lado esposa de político. Que eu vi um texto que tu colocou, já fazia dias que eu queria falar contigo pra vir. Porque eu acho que a gente só vê Maurício. Só vê o Marcon e vê ele gritando, e falando, e xingando todo mundo. E ele trabalhando, e daí está acompanhando ali junto. Mas em algum lugar estoura toda essa brabeza, né? Todo esse discurso que ele faz lá. Como que reflete isso pra ti, pra tua vida? Conta pra gente um pouquinho desse lado. É complicado e que nem como eu comentei antes contigo, né? Não quer dizer que seja fácil ser mulher de qualquer político, né? Já é complexo. Mas assim, quando tu namora ou é casada com um político polêmico, se torna muito mais difícil. Multiplica. Multiplica. Porque tem o medo, né? Tem a insegurança, enfim, de segurança mesmo, nível de segurança da pessoa. E o estresse do dia a dia, né? Então, assim, eu até digo que aqui foi mais difícil para mim lidar com a vereança do que como deputado, por incrível que pareça. Porque eu não estava acostumada a ver pessoas xingando ele, entendeu? Porque pra mim ele é meu marido. Eu não venho aqui e digo que teu marido é isso, é aquilo outro, entende? Na tua frente. E eu era obrigada, sou obrigada até hoje, né, a ver isso. Então, por isso que eu digo que na época, quando a gente ficou junto, começou essa escola de aprender a não dar bola pro que os outros falam.
E aí a vereança foi mais ainda isso, sabe? Eu fui aprendendo a lidar com essa crítica. Essa crítica que não é construtiva, é aquela crítica Que só a crítica, que só... que lasca mesmo, né? Né? E quanto ao posicionamento dele, assim, de ser polêmico e tal, não tem tanto estresse, porque a gente concorda em praticamente tudo. Né? Alguma coisa que às vezes eu não acho que poderia ir por aquele caminho e tal, mas assim, quase nada. Então é de boas, assim. E o Maurício, ele vai ficando brabo conforme ele vai fazendo o discurso, sabe? Tipo, às vezes ele não sobe pra tribuna pra brigar, e ele tá lá no meio do discurso, ele fica indignado, e ele desce e ele já é o Maurício brincalhão de novo. Então ele não fica estressado, as pessoas olham pra ele e pensam, né? Ai, nossa, ele fez aquele discurso, ele chega em casa, ele deve soltar os cachorros na esposa. Tá sempre estressado. Não, ele não é assim. Tanto que quem convive com ele sempre fala isso, né? Tipo, meu sogro, minha cunhada, minha família, meus pais. Ele é... Meu pai às vezes fala, olha o vídeo e diz, nossa, nem parece que é aquele Maurício que vem aqui em casa. Né? Porque ele é muito brincalhão. Às vezes ele mostra isso nos stories, Sim, né? nos stories. Então é muito da tribuna, assim. A tribuna meio que aflora isso nele, sabe? Tipo, eu acredito que é um dom, assim, do Espírito Santo. Quando ele sobe na tribuna, ele fala o que ele tem que falar, ele fica indignado e depois ele volta pro centro dele e vida Fica segue. lá, né? O que ele tem que falar, fica lá, ele fala e Então, termina ali. O maior desafio não é nem lidar com ele, assim, é lidar com os outros, sabe? É lidar com a crítica, é lidar com as ameaças, é lidar com essa questão. Com ele é tranquilo. Ele não... E a mudança de casa? Essa foi difícil. Foi difícil e não foi, né? Porque eu tenho doenças autoimunes, né? Eu tenho fibromialgia e tenho síndrome de Sjögren. Cada médico fala de um jeito. Que são doenças que dão bastante dor nas articulações e tal. E o frio, pra mim, me dá muita dor. Me causa muita dor. Então, ir para um lugar quente me fez muito bem fisicamente falando, sabe? Eu me sinto melhor quando eu tô em Brasília pela questão das dores. Agora, ter duas casas é estranho, né? Por isso que eu digo pro Maurício, a gente não pode reclamar, porque, né, ainda mais que nem diante de tudo que tá acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, né? Tem gente que perdeu tudo. Então, eu digo pra ele, é inadmissível reclamar, gente. Eu tenho duas casas, eu sou muito abençoada. Mas é estranho essa vida. Eu sempre gostei muito de rotina, então isso não existe mais, né? Eu não tenho rotina. Não tem, porque uma semana tá aqui, uma semana tá lá, 2 semanas lá, 2, 3 dias aqui. É isso aí. Então é uma loucura, né? E ficar longe da nossa família, que é o maior desafio de todos disparado, assim. Porque tanto eu quanto ele, a gente é muito apegado à família. Né? Ele já perdeu a mãe, então com isso, tanto eu quanto ele, a gente aprendeu a valorizar mais ainda os nossos pais, né? Tu começa a ter uma realidade que talvez eles não vão estar aqui pra sempre. Sim. Então, e eu sou muito apegada aos meus pais, muito. E ele também, então é difícil. Assim. É difícil. Eu tenho uma amiga, a G, tô te esperando aqui. Ela foi embora pra Camboriú e é o que eu falei pra ela quando ela foi. Desse jeito vai ver o crescimento como mãe, mulher, esposa, sabe? A gente corta esse cordão porque a gente tá sempre junto. Precisa de alguma coisa, mãe, pai, né? Amo minha mãe, meu pai, nossa, eles me ajudam um monte também. São patrocinadores do programa também. Então, me ajudam um monte, assim. Mas esse cordão umbilical, assim, quando a gente corta, a gente tem um crescimento pessoal fora de série. Sim. Isso Fora sim. de série. É verdade. Porque daí tu aprende, eu acho, né? Tu te obriga A sair do ninho, né? Por mais que eu já tinha saído de casa, mas tu tá longe deles, tu tem que te virar. Tem que fazer tudo sozinha. E nem sempre eu consigo conversar com eles como eu conversava todos os dias. Então é bem desafiador, assim. Mas realmente a gente cresceu muito, tanto eu quanto o Maurício, sabe?
Tipo, amadurece bastante ficar longe das pessoas que a gente ama. Que Tu não tem uma base, né? Isso que lá a gente conseguiu construir uma equipe, né? Isso é mérito do Maurício, que ele é assim. Uma equipe muito legal que trabalha com a gente. Então todo mundo veio do Rio Grande do Sul, né? E a gente se tornou uma família lá. Porque todo mundo tá sozinho, né? Sim. Então... Não, a gente vê, né? Quem acompanha vocês ali vê no dia a dia ali, alguma coisinha do que é postado, a gente vê que realmente o Carlinhos O Carlinhos tá sempre junto. Parece ele um mora filho. com a gente em Brasília, né? Parece um filho de vocês, assim, né? Virou um filho. Sempre junto. O Fiat. Então, é mais novo ali, então, por mais que ele seja mais novo, tenha já os seus... Não sei quantos anos ele tem. Tem 24, eu acho. Então, 24. ele tem ali seus 24 anos, já é independente, né? Mas eu morava com a vovó, né? Então, assim... Sabe como é que é morar com a vovó, né? Também tá aprendendo muito. Também tá descobrindo que o lixo não sai assim. Não, mas daí ainda tem a Patrícia que tira agora. Daí ainda tá fácil, entendeu? Ainda tá fácil. Eu digo pra ele, uma hora quando tu for pro teu canto, eu quero ver como é que vai ser. Ele diz, não, mas deixa ali, uma hora eu lavo. Aí ia tá a montanha da louça assim, porque não ia lavar nunca, né? Mas, querido, ele tá aprendendo, não posso reclamar. Ele se puxa, ele aprendeu a cozinhar, ele tá fazendo arroz já. Olha, já tá evoluindo. Só, então. Não, ele tá... E é uma evolução não só pra você, Pronto né? pra casar. Tá pronto pra casar, tá fazendo arroz já. Ele não quer casar agora, não. Deixa ele aproveitar. Não, deixa ele aproveitar a carreira que ele tá construindo aí, né? E o bichinho é inteligente, hein? Ele é muito... Ele é. A gente Ele é um cérebrozinho. acompanha, né? Vê que ele é muito inteligente. Ele é. E bacana pra vocês ter essa gurizada, né? Nova, assim, junto, né? Sim. Porque além de ajudar, é aquele ânimo novo, né? Sempre da gurizada junto, né? Então, acho que deve ser bem bacana, assim, apesar de todos os perrengues, né? Que não são poucos. Não. Por isso que eu acho que é legal, assim, dessa equipe ser leve, sabe? Isso que vocês não veem 1% do que a gente brinca em grupo, do que a gente conversa, que a gente dá risada o dia inteiro. Porque a câmera já tem um clima bem pesado, né? E eu sou bem esponjinha, eu sou bem sensível, então eu sinto bastante, assim, o clima. E lá, imagina, né? Pesadíssimo. E então, se a gente tiver um gabinete pesado, sisudo, difícil, aí sim, é insuportável, né? Ninguém aguenta. Então, tu tem que dar uma balanceada no clima do trabalho, que é difícil, pesado, com amizades, com leveza, com, né, tranquilidade. Então, o chefe de gabinete do Maurício também, o Túlio, leva muito bem isso, né? Toda a equipe, enfim, é unida, é livre, é tranquila para trabalhar. Então, isso ajuda bastante no dia a dia. Não, dá pra ver, na verdade, né? E isso é uma coisa que fica bem clara pra gente, pelo menos pra mim. Não sei pros outros. Eu vejo isso, né? Que não é nada forçado, assim, que não é... E sabe por que é assim? Eu achava que era assim, né? Que o deputado se elegia e escolhia a sua equipe para trabalhar com ele. Normal, né? Sim. Mas não é assim. Eu não sabia que era assim. Tipo, a maioria dos deputados nem escolhe o seu gabinete. É o partido que coloca pessoas lá dentro. Então, por exemplo, tu é do partido X, né? A gente vê isso acontecendo com o PT muito, São assim, as né? promessas de campanha. Isso aí. Então, tem que ter tantos cargos pra esse deputado. E aí bota os caras lá dentro e aí os deputados não confiam no seu gabinete porque não conhecem, né? Como é que tu vai confiar numa pessoa que entrou aqui hoje? Vai responder teu e-mail? Vai olhar tua rede social? Não dá. E aí, como o Maurício não tem essa amarra, né? Então fica bem melhor. Porque daí a gente, né, contratou pessoas realmente capacitadas para cada área, para cuidar e para tocar as coisas, né? Que deveria ser o ideal, né? O que todos deveriam fazer, né? Na verdade. Né? Já que... Mas por isso que é complicado, né? E conta um pouquinho pra gente do teu apoio ao Maurício. Que nem tu comentou ali que às vezes tem
umas coisas que tu não concorda muito, assim, mas, né, é a opinião dele, a ideia dele, quem tá no cargo ali, Sim, exercendo a é função é ele, né? Claro. O que a gente pode fazer é dizer, não penso bem assim, né, marida? Ele aqui, ó. Não, mas tu sabe que, assim, normalmente nas ideias é praticamente 100%. Às vezes seria na maneira de direcionar algumas coisas, entendeu? Porque eu sou muito mais de construir pontes. O Maurício, ele gosta de tacar fogo na ponte, entendeu? Derrubar a ponte, né? Eu já não, eu já sou mais, né, eu converso, ele brinca comigo que eu tenho a paciência de Jó. Então, assim, ó, se tu sentar aqui pra me contar uma história, eu vou ficar te escutando, entendeu? Eu sou bem tranquila. E ele não, ele já é agitado, então ele quer resolver logo as coisas. E aí, às vezes eu, calma, amor, devagar, não precisa ser assim. Então, eu acho que é mais nisso, sabe? Na maneira de direcionar algumas coisas. Mas, assim, às vezes ele me pergunta, ai, amor, o que tu achou? Daí eu digo, se tu não fosse meu marido, eu ia ter amado. Mas como tu é meu marido, ai, não! Eu fico com medo! Então, daí, se eu não fosse teu marido, tinha amado, então tá bom. Que daí, além de tudo, tem ali um risco de uma ameaça, Já tivemos, né? Na época aqui em Caxias, 2 ameaças. Aqui em Caxias? Aham. Nossa, pô, vocês estão assim aqui na cidade? Que horror! Um até a gente conseguiu descobrir quem foi, enfim. Pessoa que tem uma ficha criminal interessante, né? Ligada a ameaça com mulheres, então assim, uma pessoa meio covarde. Até, ok. Mas o outro até hoje a gente não descobriu quem foi e tal. Quem é que eu vi falando esses dias? Mas a gente tem ideia da linha de quem era, entendeu? De que assunto, relacionado ao quê. Sim. Às vezes rola aquele, te cuida, acho bom tu te cuidar, tá? Assim, nesse grau, acontece também. Mas de cara, assim? Já aconteceu. Mas assim, raro, bem raro. Mas, né, acontece, só que é uma coisa que não deveria, né? Não deveria, né? Porque as pessoas pensam diferente. E eu sou muito tranquila com relação a isso, sabe? E lá em Brasília eu aprendi mais ainda a conviver com ideias diferentes e respeitar e entender que nem todo mundo tem a mesma base, nem todo mundo cresceu no mesmo lugar. Como eu te falei antes, eu sou privilegiada, nem todo mundo teve o privilégio que eu tive. Então, eu entendo, sabe? Não, às vezes não aceito, né? Mas entendo que cada um tem a sua maneira de levar a vida, né? Então... esses dias nós estávamos conversando em casa, né? E saiu esse assunto, né? De que eu cresci na igreja, né? O pai e a mãe dentro de casa, ia pra igreja, domingo, sábado, quarta, segunda, se bobeasse, passava a semana na igreja. E já meu esposo não, ele teve outra criação na mesma cidade ali, ele mudou pra Caxias com 8 anos, né, nego? Então ele teve outra criação, né? E daqui a pouco a gente conversando, assim, não teria como a gente ter se conhecido, assim, né? Ter um relacionamento. E é o que a gente fala, né? Deus alinha propósitos. É isso aí. Eu acredito muito nisso, assim, sabe? Que realmente, que nem tu falou assim, tu foi criado dentro da igreja, que nem eu tive uma criação que tem certas coisas pra mim que são muito naturais. Que nem essa questão, assim, da igreja, por exemplo. Cara, se o Maurício fosse evangélico, se ele fosse espírita, eu lidaria muito bem. Por quê? Porque meu pai é luterano, meu pai é descendente de alemães, né, é luterano, e minha mãe é católica. E sempre teve muito respeito lá em casa, isso nunca foi uma questão, nenhuma questão, mas nem perto de ser uma questão lá em casa. Nunca, entendeu? Quando a minha mãe foi casar, ela pediu pro padre, o padre falou que eram parecidas, né, porque eram religiões irmãs, enfim, as duas cristãs. E que ela podia casar tranquila, que tava tudo certo.
E a partir daí, meu pai sempre leva minha mãe na festa dos motoristas em São Marcos, que minha mãe é de lá, leva ela pra Caravaggio. Minha mãe sempre acompanha meu pai no culto. Então, assim, pra mim isso nunca foi nenhuma questão, entende? Então, por isso que eu vejo, assim, a maneira como a gente vê a vida depois é muito influenciada pela maneira como a gente foi criado, né? Muito. Então, às vezes, cara, não teve pai, todas as referências masculinas foram um lixo. Como é que essa mulher acha o homem legal? Ela não vai achar. Porque ela não tem referência, ela não sabe o que é. Pra ela, todos os homens são um lixo. Então, ou qualquer um que seja um pouquinho melhor do que aquilo que ela viu. Também, pode ser que ela exatamente. teve Ou igual, né? Ou vai repetir o padrão. Sim, vai repetir o padrão, sim. Então é muito complexo as coisas, sabe? E eu aprendi a ver as coisas por essa ótica também pra não pirar, né? Porque senão, se a gente quiser que todo mundo pense que nem a gente fica maluco. Ah, sim. A gente, ainda mais lá, né? Eu acho lá é muita diversidade de pensamento, né? E a pressão, acho, dentro da câmera deve ser... É tenso. Tenso, né? Porque... Eu não sei, que nem às vezes tu posta algum videozinho, alguma coisa no bastidor lá, né? Uhum. O pessoal gosta, né? Eu tenho que postar mais vídeos dos bastidores. Todo mundo comenta dos meus videozinhos. Mas é eu bom. Vou começar a fazer. É porque o povo tem curiosidade de saber como que é lá atrás, lá, sabe? Ficar vendo todas as vezes aquelas discussões, às vezes dá uns bate-boca, assim, de um lado e do outro. É isso aí. E, gente, eles mantêm um sangue frio que eu não sei como é que eles conseguem, sabe? Isso aqui, claro, existe um respeito, tipo, a gente pode se descabelar aqui brigando, a gente vai virar as costas, cada um vai pro seu lado e vida que segue, entendeu? A gente não vai, claro, às vezes tu escuta, o Maurício já escutou coisinhas fora do microfone, né? Tem gente que já fala coisa pra ele fora do microfone. Mas, assim, ok, né? Baixa a cabeça e vai embora. Cruza no corredor. É, isso aí. Cada um olha pra um lado e era isso. E era isso, entendeu? Porque tem que respeitar, né? Mas, assim, é difícil. Até outro dia o Maurício me falou que ele foi na CPI, aquela do MST. Sim. E ele falou, gente, que ele se sentiu muito mal. Tava muito pesado o clima lá. Tanto que o Zuco, né, que é o presidente, ele tava com uma santinha na mão, presidindo. De tão tenso que é. Sabe, é muito tenso. Então, a CPMI, a CPI, ou quando tem alguma discussão de pauta muito importante, né, e aí é bem pesado. E como que eles ficam... agora eu já vou... Não, isso eu vou perguntar pro Marco. Não, pode perguntar, bem tranquilo. Não, eu ia dizer como que eles ficam sabendo qual que é a pauta do dia seguinte, quem que bota isso. É na madrugada, na calada da noite que resolvem. É isso. É exatamente isso. Sabe que eu tava assistindo um podcast hoje de tarde, sobre, enfim, estavam falando sobre questão de violência, né, do quanto a população brasileira tá de saco cheio, né, da violência, de saco cheio de não ter cumpridas as penas que estão delimitadas, nem isso, né, porque essa pessoa é condenada a 30 anos, fica assim, com bom comportamento, vai pro semiaberto, quando vê, tá fora. Tá fazendo tudo de novo. E do quanto as pessoas ficam indignadas e pedem pros deputados mudar isso. Então, nem tem coisas que um deputado não consegue fazer, entende? Então, por exemplo, a pauta. A pauta, ela é delimitada pelo presidente, né? Pelo Lira. Então, o Lira tem muito poder. É ele que define. Se tu quiser protocolar um projeto, pode ser que teu projeto nunca vai ser votado. Jamais. É o Lira que define se ele vai pôr a votação ou não. Eu vi o Maurício tem um projeto. Então a gente tem, por exemplo, esse de aumentar a pena até o limite constitucional. Que se tu colocar mais do que isso, eles vão dizer que daí é uma prisão perpétua, e a prisão perpétua não é permitida pela nossa Constituição. Teria que mudar a Constituição. Então não dá. Então o Maurício aumentou, se não me engano, foram de até 40, se não me engano, foi isso que ele mudou. E diminuir essa questão de reduzir a pena e tal, de transformar alguns crimes em hediondos, que hoje não são, então invadir uma escola para ser crime hediondo, essas coisas. E não é colocado a votação. Por quê? Não sei. Na verdade, acho que muitos projetos bons
estão engavetados lá? Sim, tem muita coisa boa. E tem projeto que às vezes vários deputados protocolam coisas parecidas, eles vão sendo apensados um no outro, viram um projetão e mesmo assim não vai pra frente. Então aqui na Assembleia, por exemplo, no Estado, é diferente. Eu estava falando com o professor Cláudio, ele colocou um projeto ali à votação, ele tem a fila, que deveria ser o certo, né? Tem uma fila. Sim. Então o projeto entrou na fila e vai embora. Talvez, claro, teria alguma prioridade, algum projeto que outro, mas vai seguindo uma ordem. Né? Então ele tem uma ideia de quando esse projeto vai ser votado, se vai ser votado ou não, quando. Né? Tem muito projeto que não vai para plenário, que ele é aprovado só nas comissões e já é aprovado. Então, assim, as pessoas às vezes não têm essa... E é isso que a gente tenta mostrar, sabe? Porque o brasileiro também está começando a prestar mais atenção nisso agora, né? Sim. Então, que as pessoas vão começando a entender certas coisas. Por que não tem pena de morte no Brasil? Por que não tem prisão perpétua no Brasil? Porque a Constituição não pode. Mas então vamos mudar a Constituição? Mas talvez que pior do que tá. Né? Olha o que aconteceu no Chile. Quase aprovaram uma Constituição terrível lá. Então, que daí vai depender de quem tá lá, de quem vai comandar. Vai aprovar tudo. a Constituição com o Lula presidente? Acho melhor não. Acho que... Vamos deixar assim que pode piorar bastante, Passa né? reto dessa Constituição, de troca da Constituição, que o negócio... O barba. Então, assim, tem vários percalços. E às vezes a gente se sente muito impotente. Ainda mais com as coisas que estão acontecendo no nosso país, né? Sim. Então, o Congresso está perdendo força, né? E aí a gente se sente impotente demais. Tipo, essa semana com essa questão do aborto voltando à pauta. Cara, chega uma hora que tu olha um pro outro e pensa, o que a gente tá fazendo aqui? Entendeu? Mas eu nunca quis participar tão ativamente da política, porque eu não fui criada assim. Meu pai e minha mãe não são pessoas que amam política, agora sim, né? Mas assim, nunca se envolveram. Votavam e vida que segue, né? Sempre votaram na direita e tal. Meu pai nunca gostou do Lula. Mas assim... Eu também tenho essa coisa em comum com ele. Sempre, os dois sempre votaram na direita, eu também, mas assim, nunca foi algo que era um assunto na minha vida, sabe? Porque a gente, há uns aninhos atrás, tá? A gente tinha aquela coisa de que política não se discute, né? Então a gente votava assim, acho que aquele lá pensa mais ou parece menos. Legal. Acho que aquele lá vai fazer alguma coisa. E assim chegamos ao estado de hoje. É isso aí. De tanto não se meter, né? Como o Mori sempre fala, quando os bons se omitem, os maus tomam conta. Sim. E isso é uma coisa que eu fico pensando às vezes, sabe? Todo mundo diz, deveria concorrer. E às vezes eu penso, será que eu não sei? Só que daí eu vejo tanta gente ruim lá dentro que eu penso, nossa, eu com certeza faria melhor. Sabe? Então, se às vezes a pessoa tá com dúvida, né? Concorro ou não concorro, o cara concorre. Sabe? Porque os ruins, eles não têm dúvida. Eles não desistem, entendeu? Porque muita gente, vou desistir, tô desanimado. Cara, eles não desistem. Os ruins, eles não cansam, eles não desistem. Eles estão lá, lutando. É que nem uma hidra, né? Tu corta a cabeça, corta uma, 7 nasce 7 no lugar, né? É isso aí. A gente tá só começando a acordar e a enxergar as coisas, né? E ter esse olhar mais apurado, né, para a política, para essa área, né, que a gente, muitas e muitas pessoas nunca deram muita visão, muita bola, nunca quiseram saber do projeto de lei que estava sendo votado. Isso aí, o que isso vai me dar na minha vida, né, mas tem alguns, claro, tem muito projeto... Não tem nada a ver, mas tem projeto que muda a tua vida. Sim, tem projetos que mudam Esse mesmo do Marcon é um que mudaria muita coisa. Mudaria. Claro, não é o ideal, não, mas assim, é um caminho, é um início. Sim. Né? Então é isso. Tem vários projetos maravilhosos, assim, do pessoal da direita, sabe? Pra punir mais, pra ter mais controle em coisas que tem que ter controle e não sai da mesa.
porque não tem interesse político também. Tem muita aquela coisa, será que tal projeto vai ser aprovado? Cara, quando ele vai para o plenário, o Lira já sabe o resultado. Ele não vai botar um projeto para votação que ele não tem certeza que vai ser aprovado. Ele não vai fazer isso. Ou se ele quer que seja rejeitado, Rejeitado, vai ser rejeitado. exatamente. Porque ele não precisa, né, se expor nesse ponto. Ele só se expõe se ele tem certeza que vai pro caminho que ele quer. É punk, né? É. É complicado lá dentro, assim. Que um só, infelizmente, um sozinho. Entende? Mandurinha não faz verão, né? É que nem impeachment. Ai, nossa, porque vocês têm que abrir o impeachment. Sim, gente, já tem vários protocolados. Tem vários pedidos. Mas assim, pode ser que todos os deputados queiram. Se o Lira não quiser... Não manda. Se é uma coisa que é bem interessante, né, para as pessoas saberem. Tem como pesquisar todos os projetos, todos, né, no site da Câmara de Deputados tem como a gente pesquisar todos os projetos. Vou perder tempo. Sim, mas, né? Mas agora a gente tá facilitando isso. Agora, com o aplicativo que a gente fez, agora o negócio vai andar, vai facilitar. Que realmente é bem difícil, né? E tem muita votação simbólica, que é uma votação pelo partido, entende? Tipo, o partido todo vai para aquele lado, então é simbólico. Vou te dar um exemplo. O Dia das Vítimas do Covid. Quem que vai ser contra isso? Ninguém vai ser contra isso. Então, é uma votação simbólica, né? Todo mundo vai aprovar e deu. Então, ok. Mas quando são votações polêmicas, que muitas vezes eles querem esconder, é bem difícil de encontrar essas coisas, né? No site, enfim, as pessoas têm que tirar um tempo para procurar. Sim. E aí, o Maurício criou esse aplicativo, que ele já tinha um sonho há muito tempo, né? Onde vai ter, além de questão das emendas dele, né, para as pessoas escolherem para onde vai o dinheiro, a gente tem as nossas colunas, né, então tem a minha também lá, onde eu falo um pouco da minha vida. Me conta dessa coluna aí, que eu ia opiniões. perguntar já. Enfim, e tem a questão dos projetos também, que daí agora a gente está começando a alimentar. Então vai ter o projeto que foi votado naquele dia, a pessoa vai saber. O Marcon votou de qual forma, tal deputado votou como, para todo mundo ter essas informações, né? Então, quanto mais isso ficar claro, melhor para as pessoas poderem cobrar. Sim, cobrar e não colocar os ruins de novo, digamos assim, né? Isso A aí. gente começar a prestar atenção. Aqueles que tu acha que é de um jeito, mas... Cara, tem gente lá... porque o Congresso, ele é... Normalmente, a gente não sabia disso, tá? Quando a gente chegou lá. A galera da direita fica do lado direito. E a galera da esquerda fica do lado esquerdo. E aí, no dia da posse, o Maurício estava do lado esquerdo, ele não sabia, né? Tipo, ele entrou por ali e tal, aí começou a ver que só tinha gente da esquerda, deputado do PT, deputado do PSOL, deputado dele. Disse, meu Deus, mas o que eu tô fazendo aqui? Aí ele foi pro lado direito, né? Daí ele viu o pessoal da direita e tal, daí falaram pra ele, Marcon, tu tem que ficar do lado de cá, que lá é só o pessoal da esquerda. E tu acredita que tem gente que pula de um lado pro outro? Toda semana, assim. Um dia tá do lado, um dia tá do outro. É que não tem o meio, né? Não tem, né? Não o meio tem é o corredor, daí não dá pra ficar parado no meio do corredor. Não tem o muro ali, né? Então, a pessoa não sabe onde é que tá. Se tá do lado direito, do lado esquerdo, daí... né? Daí ficam ali. É que eu sempre digo, lado. né? Que quem fica em cima do muro cai do colo da esquerda. Sempre. Já tem uma historinha até, né? Que tá em cima do muro, o diabo tá lá sentado bem tranquilo, tomando sua cerveja, sei lá o que toma. Seu copo de sangue fervendo. E do outro lado, os anjos lá, né? Vem, chamando, né? Vem pra cá. Tá, mas e por que tu não tá me chamando e lá estão tudo me chamando, né? Pois é. Mas se tu tá em cima do muro é porque tu já tá do lado de cá, então eu não preciso me preocupar. É isso aí. Né? Então, que os deputados que ficam pra lá e pra cá, ali em cima do muro, que pensem, que já estão do lado de lá. Reflitam, né? Já estão do lado de lá, né? E que as pessoas também reflitam, né? Que já, né, infelizmente... E não é que na época da eleição foi muito divulgado que existiam vários deputados de direita, que a maioria era de direita, e muita gente ainda tem essa visão, sabe? E não é verdade.
né? Hoje é meio assim, e é o retrato da sociedade, por incrível que pareça, né? Uma porcentagem ali, 30% esquerda, raiz, não muda, que é Lula tá embaixo d'água, que sempre foi, época do Bolsonaro era esquerda também, né? Tem os 30 que são direita, vão ser direita, pode Lula passar, vai ser direita sempre, e tem a galera de centro. Isso é assim. E é muito retrato da sociedade. Que é aquele cara de centro que às vezes, né, concorda, que já votou no Lula, já votou. A gente tem que lembrar que o mesmo povo elegeu os dois, né? Elegeu o Lula e o Bolsonaro. Então teve gente que votou no Lula e teve gente que votou no Bolsonaro. Na mesma pessoa. A mesma pessoa votou nos dois. Eu posso dizer que eu não faço parte desse povo. Eu também não. Não. Nunca. Ai. Nunca votei no PT, graças a Deus. Eu também não carrego essa culpa. Essa culpa eu não carrego. Paty, como lidar com essa vida pública e a tua vida pessoal? Que, né, é uma linha bem fina, né? Que ponto que essa vida pública atrapalha a pessoal e vice-versa? A pessoal atrapalhar a pública acho que é mais difícil, porque a gente acaba reduzindo a nossa vida pessoal, né, para lidar com a vida pública. Sim. Conta esse assédio das pessoas, todo mundo quer chegar, todo mundo quer abraçar. Essa é a parte boa. Essa é o melhor lado, assim. Questão, tipo, do carinho das pessoas, sabe? Porque a gente vem lá de Brasília e às vezes a gente acha que parece que a gente tá errado, sabe? Tu chega de lá e tu pensa, cara, será que a gente tá tão errado assim? Será que a gente que tá errado? Aí tu volta pra cá e as pessoas vêm te dar parabéns e conversam e agradecem e dizem que estão orando pela gente. Aí tu diz, não tô errado. É esse o caminho. Tá certo, eu continuo no caminho certo. Sabe? Então essa é a parte legal, assim, das pessoas apoiarem. Então, assim, o carinho é a parte mais legal, assim. De escutar coisas que a gente, sabe, nunca imaginaria. Eu tenho uma que me marcou muito uma vez. Assuntos falando de aborto e tal. E quando envolve essas pautas culturais, o Maurício gosta muito de pedir minha opinião na live do domingo, né? E aí eu disse, olha, eu sempre quando falo de aborto, eu digo pra pessoa ver um vídeo de um aborto sendo feito. Mas um vídeo não desenhinho. Ver o nenê de verdade, o sangue, entendeu? Porque a criança sai aos pedaços, ela é arrancada do útero, aos pedaços, arranca cérebro, arranca perninha, arranca bracinho, né? Aquelas miniaturinhas assim. Né? Então é que nem tu pegar um bebê que nasceu, né, e arrancar o braço. É que nem eu vim aqui arrancar teu braço. Só muda o tempo e a nutrição. Só isso. E aí, se tu continuar sendo a favor do aborto, bom, então não tem mais argumento que eu vá te dar que vai fazer tu mudar de ideia. Porque se tu vê um vídeo desse e tu continua sendo a favor, não vou conseguir te convencer do contrário, né? E aí tem um rapaz que me mandou uma mensagem lá de Santa Catarina mandou pra mim a mensagem, dizendo que ele foi olhar, que ele era a favor do aborto. E ele foi procurar o vídeo, ele assistiu e ele mudou de opinião. E ele falou, obrigada e tal, não sei o quê. Cara, aquilo sabe, eu disse, meu Deus, valeu a pena. Sabe, daqui a pouco, se por causa disso eu ajudei a salvar a vida de uma criança, já valeu a pena. Tudo que a gente passou, tudo que a gente passa. Então, e essa questão de misturar a vida, né, pessoal e tal, eu acho que o mais difícil é as pessoas criarem uma imagem tua que nem sempre ela condiz com a realidade. Né? Então, eu tenho amigas de esquerda, eu tenho amigas que odeiam política, né? E a gente se ama, a gente se adora. Sim. E tá tudo certo. A gente não conversa sobre o assunto, obviamente, pra não brigar, né? Mas a gente se dá super bem, porque a gente sabe da essência uma da outra, e tá tudo certo. Então, elas às vezes são julgadas por serem minhas amigas, né? Porque pensam, nossa, como é que tu consegue ser amiga da mulher do Marcon? Tipo, entendeu? Nossa, ela deve ser racista, ela deve ser, entende? Ela deve ser odiar gays, né? Odiar negros e tal, ela deve odiar todo mundo. Então eles criam um negócio que não existe. Não tem nada a ver com a realidade, entende? Então isso é o que mais me incomoda. As pessoas criarem uma imagem nossa
que não tem nada a ver com a realidade, assim, isso é chato. Esquecem que são pessoas também, né? São seres humanos, que a gente tem um monte de defeito, que a gente tem medos, que a gente tem, né, enfim, nem sempre a gente vai acertar sempre, né, a gente erra bastante. E aí as pessoas às vezes, uma fala que tu botou diferente do que a pessoa queria já te odeia. Gente, calma, sabe? É bem isso aí, tu não consegue conversar, às vezes nem 100% com o teu marido, concordar 100% com o teu marido. Sim. Tu vai concordar 100% com o político? Não, né? Então, calma, sabe? Então essas coisas, assim, são mais chatinhas, assim, de lidar. Às vezes na live, no calor da emoção, fala uma coisa que não é bem aquilo que tu queria dizer, e aí o bicho pega. Né? A gente passou por um perrengue bem terrível, que foi, acho que, um dos mais desafiadores. Daí foi ali que eu vi que eu tinha evoluído bastante nesse ponto, que foi com relação à questão da Bahia, não sei se tu... Ah, sim, sim, lembro. Que nós estávamos falando sobre a zeladoria da cidade de Salvador. Ponto. Nós não estávamos falando da Bahia inteira, nós não estávamos falando do povo baiano, nós não estávamos falando nada. Estávamos falando da limpeza da cidade. Ponto. Só isso. Que a cidade merecia um cuidado maior, né? Só que a gente não falou da forma correta. Né? Porque o Maurício é todo daquele jeito dele, falou de um jeito... Fala e deu e não quer nem saber. Falou de um jeito não tão delicado, né? E aí, imagina, né? Criou-se todo um negócio. Repercussão. Julgamento pela nossa imagem, por ser gaúcho, por ser branco, por ter o olho verde, por ter loiro, porque tu é racista. Tu é xenófobo. E aí, essa galera, eles têm grupos de ódio. E aí, esses grupos de ódio, eles são muito organizados, sabe? Eles mandam mensagem, eles pegam, tipo, descobrem teu telefone e eles te mandam 1000 mensagens na hora, assim. E aí, eu não sei, algum deles descobriu o meu telefone, o meu celular. E eu recebi, tipo assim, eu acordei na manhã seguinte da live e tinha mais de 300 mensagens no meu celular. Nossa. Ligações, um caos. Chamando de tudo que é coisa. Não, e o mais engraçado é que as pessoas querendo me xingar, elas eram racistas. Era muito louco. Aí eu comecei a perceber o quanto essas pessoas que xingam, cara, elas que têm um negócio na cabeça. Tipo, o cara, teve um que eu nunca vou esquecer que ele mandou assim, esse teu nariz horrível de preta, não sei o que. Eu disse, querido, tu tá sendo racista, velho? Tipo, por que o meu nariz ser parecido com o nariz de negra é feio? Tá louco? Sabe? Assim, surreal. Aí eu percebi o quanto essas pessoas, elas que são racistas, entendeu? E aí elas meio que projetam em ti um negócio que não é teu. Mas assim, me chamaram de tudo que a coisa pode imaginar. Até a minha 5ª geração, foi horrível. E aí eu só ia bloqueando, né? Não respondi ninguém e tal. Mas foi bem desafiador, assim. Porque eles tentam bater no ponto fraco, né? É dividir pra conquistar, né? É o que eles... isso é o que aí. a esquerda faz, né? Dividir pra conquistar. Isso E aí. daí divide a classe Isso aí. tal. Se Você tu pertence à classe tal. Isso aí. Cara, Se somos tu todos assim, seres humanos. Entendeu? Todos fomos gerados por um homem e uma mulher. Eu vi uma fala do professor Cláudio hoje, que ele falou, pra esse tipo de coisa eu sou daltônico. Tipo, não me interessa, sabe? Não me interessa. Ótimo. Não me interessa, eu sou daltônico. Tipo, não me interessa. E eu fui criada assim, sabe? Meu pai, meu Deus, nunca aprendi esse tipo de coisa dentro de casa. Eu acho que isso é uma coisa que você aprende, né? Tu ser racista é uma coisa que tu aprende, porque o ser humano não nasce racista. Então, nunca aprendi isso na minha vida. Pra mim, isso não faz nem sentido. E aí é bem ruim, sabe? Tu ser xingado, assim, ser Não, e daí chincalhado. tu é xingado porque tu tem o olho claro. É isso aí. Eu queria esse teu olho claro. Sou xingado que tem olho claro, porque eu nem sou loira, tá? É fake, tá, gente? Eu sou morena. É teu, comprou, pagou, é teu. Não, e sabe que na família, a família do meu pai é alemão, né? A família do meu pai, eu sou a mais morena da família. Tu acredita? Minhas primas são tudo albiníssimas, assim.
Minhas primas são tudo loiras. Puxou mais a mãe aí. É. Não, mas é que meu avô era um alemão moreno. Ele tinha um cabelo escuro assim, Escuro. sabe? Uhum. Daí eu puxei pra ele. Tem a sobrancelha grossa. Eu sou a legítima gringa, né? Mistura de tudo que é coisa. Eu nem sei o que... Ah, não, mas eu tenho alguma coisa ali. Porque eu me bronzeei bastante no verão, então Não assim, fica vermelha. Não fico. Não fica camarão. Minha mãe é a gringa que fica camarão. Eu fico camarão. Eu não. sou a gringa. A gringa é camarão. Mas é engraçado isso. Tanto que lá em Brasília, eu não me achava tão clara assim. Mas daí lá em Brasília as pessoas ficam, né? Eles olham pra mim, tá gaúcha? Tá gaúcha? Nossa, de cara, sim. Às vezes você não precisa nem falar. Tu entra no Uber, tu é do sul, né? Tu é do sul, né? Tu é do sul não, né? Você é do sul. Você é do sul, né? Eu sei, sou do sul. Olha que estranho, né? É estranho. É que eu no máximo fui aqui em Santa Catarina, Porque que nem né, sotaque. gente? Eu não vejo que eu tenho tanto sotaque, mas a gente tem muito sotaque. Porque tu abre a boca, eles já sabem que tu é do sul. A gente tem um sotaque muito forte. Forte. Eu não Sabe? acho. Eu não percebo, na verdade, né? Na verdade. Olha, a gente não percebe. Acho que quando a gente fala em sotaque, a gente acaba puxando mais ainda. Tu é pra matar, né? Eles veem que tu é do sul, não adianta nem tentar disfarçar. É verdade. Mas é tão louco, né? Lugares, né? A gente vive aqui, tu sai, vai aqui pra Santa Catarina, tu já vê a diferença. E isso é muito legal, sabe? Tipo, isso eu acho incrível no nosso país. Essa cultura diferente, assim, eu amo isso, sabe? Eu gosto de ir pra lugares diferentes, conhecer coisas diferentes. O quanto, se a gente fica sempre no mesmo lugar, tu não percebe o quanto o nosso país é grande e diferente. E que nem agora a gente foi pra Goiás, cara, comidas diferentes que tem em Goiás. O sotaque, uma delícia, assim, sabe? Sotaque mineiro, comida mineira. Aí tu vai pra Brasília, também é outro sotaque, é outra cultura, sabe? Então é muito legal. Isso é a parte legal de poder estar lá em Brasília e conhecer pessoas do Brasil inteiro, sabe? Se concentra muitas pessoas, né, do Brasil inteiro ali no mesmo lugar. E sim, tem muita gente de fora, né? Então tu aprende a conhecer culturas diferentes que aqui em Caxias tu quase não vê, né? Porque é todo mundo muito daqui, né? Então é bem diferente. Causas sociais. Desde a vereança aqui, vocês já lidavam com algumas causas sociais, né? Explica pra nós, assim, pro nosso público, o que vocês fazem, o que vocês trabalham, assim, nessas causas, nessa área social, como que você, principalmente, que tá mais no bastidor, que a gente acaba lidando mais com a papelada, né? Quando tá no bastidor, é a gente que liga pra um, liga pra outro, fala com um, fala com o outro, né? Como que vocês trabalham mais nessas áreas sociais? Tu falou do papel, né? Tipo, não que exista um papel, né, da esposa do deputado, mas a gente acaba indo bastante para esse lado, né, querendo ou não, porque ele acaba focando muito na atuação parlamentar, então as pessoas acabam pedindo muita ajuda pra gente e a gente acaba, né, eu acabo abraçando mais essa parte. Então, a gente tem o projeto Ir Além, né, que é o projeto de doação de salário dele de vereador ainda, né, então a gente sempre teve essa ideia de querer doar o salário e é bizarro quando as pessoas tentaram mudar a nossa ideia disso. As pessoas dizem, não, mas doa metade então, doa 10%. Não, nós vamos dar tudo. Mas tudo? Tem certeza? Doa pra mim então, as pessoas diziam, né. Mas não, a gente queria, na verdade, a ideia de doar o salário era para tentar diminuir o número de vereadores, porque a gente acredita ainda, né, que existem muitos vereadores em Caxias, não precisava ser tantos, e doando, né, a gente poderia fazer um volume maior na sociedade com esse valor gasto hoje no salário de um vereador, né.
Então essa foi a intenção, mas foi, né, a gente não prometeu em campanha, mas depois que ele se elegeu a gente prometeu que doaria os 4 anos, então nós vamos doar os 4 anos. Aí eu que coordenei esse projeto, né, a gente não pegou e simplesmente dá o dinheiro para as entidades, a gente, quem quisesse se inscrevia, e aí a gente foi sorteando as entidades, fazendo uma votação no Facebook e no Instagram. E aí essas entidades recebiam o valor de salário de acordo com o número de votos, proporcional. E aí a gente comprava aquilo que a entidade precisava, enfim. Então, até então, a gente ainda não terminou o projeto, né? Durante a campanha a gente parou para não ter nenhum problema, enfim. E aí agora a gente retomou, vai até o final. E tá sendo incrível, assim, isso, sabe? Porque eu conheci, e são só entidades de Caxias, né? Então é bem restrito se tu for analisar. E eu conheci tanta gente legal, tanta gente que dá vida pelo outro, sabe? Isso me fez crescer tanto como ser humano e me faz ainda, porque eu vejo que eu sou, sabe? Eu não faço nada. As pessoas vêm agradecer, eu dizer, não, agradecer tu, pelo trabalho que tu faz. Porque a gente tá aqui doando dinheiro, é fácil. Agora, tu doar tempo, sabe? Tempo da tua família. E tem a Sil, que a gente admira muito, né? Que aqui em Caxias ela é uma entidade já. Cara, ela tem dificuldades, ela tem uma filha especial, né? Tem uma família que, enfim, precisa da atenção dela, né? Ela é a matriarca da família, ela tem os filhos, os netos e o marido, e ela tá lá, sabe? Ela tá lá pregando caixinha de leite na casa do pessoal pra tapar do frio. Ela não pode ver uma mãe dizendo que a criança tá com fome, que ela vai atrás, não importa a hora que seja. Então, assim, são pessoas que se doam pelo próximo, sabe? E tanto para pessoas, quanto para animais, quanto para, sabe? A gente viu inúmeras causas, assim, pessoas com câncer. Então, as pessoas na época julgavam muito a gente, mas hoje a gente olha pra trás e diz, que legal que a gente fez esse projeto, sabe? Porque valeu a pena e vale a pena. Mas que a gente é bem julgado, enfim, né? Mas tem que doar e não falar. Mas a ideia é inspirar também, né? Que as outras pessoas façam. Sim. Então, nem sempre tu ficando quieto, tu vai inspirar outras pessoas. Teve uma entidade até, que foi bem na época da pandemia que a gente sorteou, que era de idosos. E graças às divulgações que a gente fez, stories e tal, eles conseguiram um banheiro, que eles precisavam de um banheiro externo, e aí uma empresa foi lá e fez o banheiro pra eles. Então, assim, cara, é uma coisa que a nossa divulgação ajudou aquela entidade a ter uma ajuda a mais, sabe? Então, essa é a ideia, assim. Eu acho que hoje a nossa maior atuação é aí. Mas, claro, a gente divulga na live, né? A gente tem os nossos avisos paroquiais na live. Gente, quem não assistiu, assista as lives deles. A gente não tem nada demais, mas o pessoal gosta das lives, não sei porquê, mas enfim. Porque é de verdade. É assim, né? A gente, é aquilo ali. A gente fazia as lives da loja. Não sei se você chegou a ver. Loja não vi ainda. A gente fazia da loja. Começou assim, eu só filmava, ficava que nem teu marido, assim, ó, escondidinha atrás dos bastidores. E aí o Maurício começou a me... né, amor? Não é tu, né, amor? Eu dava risada, e eu a minha risada, né? Aí eu sou um pouco escandalosa. E aí todo mundo começou a conhecer minha risada nas lives, até que um dia que... todo mundo queria... Mas mostra tua esposa, mostra tua esposa. Aí virou um negócio mostrar a esposa. Eu disse, não, tem que vir na loja pra conhecer minha esposa. Boa jogada de marketing. Vem pra loja que tu conhece minha esposa. E até que foi que a gente acabou, né, mostrando, eu comecei às vezes a aparecer também, falar e tal. E aí depois na política também foi assim, guria. Lê uma pergunta pra mim, só lê as perguntas, não precisa aparecer. Aí um belo dia, o que tu acha disso? Daí eu, meu Deus, não me pergunta o que eu acho, que eu vou falar, entendeu? Eu vou falar e não vou agradar todo mundo. Fala. E aí foi, né? Acabei aparecendo. Isso é raro, né? Porque a maioria dos políticos acaba querendo proteger muito a esposa, porque realmente é difícil essa exposição, difícil, né? Sim. Os xingamentos e tal. Mas o Maurício sempre, não, vamos lá. Enquanto vocês
tiverem os dois juntos, acredito, né? Unidos na mesma vibe, não tem, né? Pode cair o mundo lá fora que o que importa é aqui dentro. Aqui dentro vocês também, sim. o resto literalmente é resto, né? Que bacana. Ai, o que mais que eu tenho aqui pra te perguntar? Eu nem sei. É tanta coisa. É tantas questões, tantas dúvidas. Nossa. Até pai, mas a vida é muito de boa, muito comum, assim, não tem muito mistério. Mas é que as pessoas, é bem aquilo que eu te falei, eles criam como se fosse algo, né? E não. É, né? É isso. Acho que se deslumbra, né? Ai, nossa, agora é deputado. É que tu sabe que tinha isso muito do deputado ser, o político, né? Porque o político é um funcionário teu. Tipo, é o contrário disso. É tu que é especial, não o deputado. Entendeu? E a gente tenta mostrar isso, sabe? Cara, continua sendo uma pessoa normal, né? Muitas vezes as pessoas falam, ai, Maurício, não posta stories de chinelo, ai, não posta stories no jogo do Ju, ai, não posta stories bebendo. Cara, eu continuo sendo a mesma pessoa. Uma vez um cara xingou ele porque tava jogando pôquer com os amigos. Cara, eu jogo pôquer com meus amigos. Quem gosta de mim tem que saber que eu jogo pôquer com meus amigos. Entendeu? A mesma coisa eu. Já recebi elogio, ai, nossa, que legal que tu é de verdade, que tu vai tomar um vinho com as tuas amigas. Oi? Porque antes as mulheres de político saíam de saltinho com sua Louis Vuitton, né? Não sei como dinheiro compra, mas enfim. Né? E, quer dizer, acho que imagino, né? Como que diz, eu vi o Marcon falar esse tempo, tu quer ver se alguém tá levando por fora, olha o relógio que ele tá no pulso, né? Isso aí foi o Marcel que nos ensinou. Porque o pessoal compra os outros aí na base dos presentes, né? Então... Presentinho bem baratinho, assim. Mas sabe o que aconteceu um caso mil. com a gente quando a gente foi pra Brasília pra alugar um lugar pra gente ficar, que a gente tentou ficar no funcional pra não ter gastos, né? Sim. E aí não conseguimos, enfim. Aí fomos tentar alugar algum lugar. E aí a cota acho que se não me engano, é uns 7 ou 8 mil o aluguel. Lá um aluguel de 7, 8 mil como se fosse R$1.000 aqui em Caxias. Lá é muito caro. Um apartamento de 30 metros quadrados lá custa R$5.000 o aluguel. Nossa. É assustador, assim, a gente quase caiu pra trás. E aí a moça, tá deputada e tal, começou a mostrar umas casas pra gente, tipo, de aluguel 30 mil, 40 mil, 50 mil. Daí o Maurício disse pra ela, moça, eu sou deputado, né? Tipo, o salário de deputado não é tudo isso, então, tipo, não dá pra pagar um aluguel desse. Ai, não, mas é que eu tenho uma casa alugada por um deputado que é mais ou menos esse valor. Daí... Maurício, que, moça, eu sou um deputado honesto, tu não vai entender. Eu sou, né? Aí ela, tá bom, então, tá, que valor que o senhor quer? Então, dele, tá o valor, tá, 5, 8 mil, né, que é o valor da cota. Então tá bom. Daí a gente foi atrás. Porque, cara, e a gente ficou, meu Deus. E daí vocês conseguiram nesse valor mais afastado ou próximo ali? É um pouco mais afastado, mas é uma casa. Que daí, na realidade, foi bem desafiadora a questão da mudança ali, porque o Maurício, logo após a eleição, ele começou a ter crises de pânico. E aí eu acho que foi a parte mais difícil até hoje, assim. Eu fico até emocionada. Porque eu acho que foi meio... tanto pra mim quanto pra ele, sabe? Porque ele nunca se imaginou sendo deputado federal. Cara, fazia 2 anos que ele tinha saído da loja dele de ser vereador, né? E em 2 anos ele estava em Brasília com o Lula presidente. Aquele Lula que tava na cadeia. Que a gente achava que tava... Que nunca ia voltar que pro poder. nunca ia voltar, jamais. Então, foi, assim, na segunda-feira, após a eleição do Lula, ele teve uma crise. E a gente foi pra praia, depois de um tempo ali, pra dar uma, né, desopilada. E aí foi horrível a crise, assim, na praia. Foi horrível. E aí, enfim, fui no médico, começou a se tratar e tal.
Então, quando a gente foi pra ir pra Brasília, ele ainda tava nesse meio de tratamento e tal, e a gente tentou achar algum lugar que fosse um refúgio, né? Porque, querendo ou não, tu tá lá no meio o dia inteiro e ainda ir pra um lugar, um hotel, por exemplo, ia ficar mais pesado, sabe? Daí eu disse, não, a gente vai arrumar um lugar pra nós, uma casa de preferência pra nós e tal. Daí a gente alugou fora, não é nem um plano piloto, é fora. Mas daí a gente sai de Brasília, a gente sai dali, entendeu? E aí fica juntinho, fora dali, longe, Sim. pra desopilar, entendeu? Sim. Tá certo, né? Porque toda pressão e realmente não deve ser fácil, né? Lidar com crítica, lidar com julgamentos, pré-julgamentos. E tu querendo não tá na tua mão mudar muitas vezes algumas coisas que mudam o rumo do país, né? Que nem uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, uma reforma, sei lá, entendeu? Essas votações, elas são muito importantes, então elas podem mudar muita coisa, é muita responsabilidade. E tá todo mundo atrás de ti quando chega aqui, confio em ti, acredito em ti, tô contigo, vai lá. Entendeu? Não é fácil. E, então, é isso que ele lida super bem com essa parte, assim, de pressão das pessoas. Porque ele sabe que ele sempre mostrou quem ele é. Então, ele acredita que ele foi eleito assim, beleza, só seguir fazendo o que eu acredito que é certo. Agora, é pesado, assim, sabe? Tipo, é uma carga que tu tem nas costas, né? De tentar fazer a maneira que o teu eleitor quer. Que é isso que a gente sempre diz, que o melhor elogio de um eleitor é tu tá fazendo aquilo que eu gostaria de fazer. Isso é o melhor elogio. Porque é pra isso que tu tá lá. Tu tá representando a vontade daquelas pessoas, entendeu? Sim. É o que eu acredito, né? Eu conheci, ali na época das eleições ali, eu não conhecia o Marconi. Até porque a gente não tinha essa coisa de política, né? E quem me falou dele foi meu pai. Ah, tu já viu? Olha aqui, esse aqui, ó, é candidato e tal. E daí eu disse, vou dar uma olhada, né? Tô precisando de um candidato. Aí eu olhei os vídeos dele, olhei ele aqui na tribuna, eu disse, esse cara é bom. Aí comecei a passar, né? Passamos pra sogra, pra cunhada. E realmente a gente vê que ele é verdadeiro, né? Então a gente acredita e a gente tem esperança num futuro melhor. Que nem, né, a gente tem a expectativa de um futuro melhor. E o pior é entender, né? A gente entender e fazer as pessoas entender que não é num passe de mágica. Que vai ser demorado pra gente mudar a situação, reverter. Muita coisa que está sendo, muitas atitudes que estão sendo tomadas agora vai refletir daqui a anos. Então, a gente tem que ter e criar essa consciência, né? De que eles estão lá, eles também não são super-homens, infelizmente. Não, e eles têm que seguir a lei, né? Eles têm que seguir dentro da lei, eles não podem sair da lei, né? Então as pessoas, porque vocês não fazem nada, tá? Daí a gente sempre fala, tá, então me diz o que eu tenho que fazer. Aí a pessoa não sabe o que, entendeu? Cara, não dá pra te chegar lá e dar um soco na cara de alguém. Dá vontade. Dá vontade? Dá vontade. Mas não dá. Né? Na cara de certas pessoas, que o pessoal imagina quem sejam, né? Todo mundo tem vontade de dar um soco na cara de algumas pessoas lá. Mas não dá, entendeu? Porque não vai resolver, não vai mudar nada, não vai resolver. Então, eu sempre digo pro Maurício assim, que eu acredito muito nos desígnios de Deus. E eu acredito que as pessoas que fazem o mal, em algum momento, elas vão se atrapalhar. Sabe? Então, tipo, eu tenho fé nisso. Eu rezo pra que Deus faça que essas pessoas se atrapalhem em algum momento. Sei lá, se passem, errou, esqueceu, sabe? E aí, por aí, a gente consiga achar um caminho, uma saída, sabe? Eu acredito muito nisso, assim. E realmente, não é do dia pra noite, não é assim que as coisas acontecem.
O PT teve bastante paciência, né? Então agora chegou a nossa vez de ter paciência. De ter paciência, desenvolver as nossas bases aqui, né? Fortalecer nossas cidades, as nossas bases. É isso aí. Né? Correr atrás do prejuízo. Porque a pessoa da direita tá ainda aprendendo, entendendo isso, entende? Tipo, eu sinto que as pessoas da direita ainda acreditam muito que o político vai fazer a mudança, que o político vai resolver, que o político vai fazer. Cara, o cara da esquerda, ele não tá preocupado só com o político. O político é o resultado de toda uma ação que ele fez lá atrás. Da base, lá na escola, da base da comunidade, dele se envolver na comunidade, dele se envolver na associação de bairro, dele se envolver no clube de futebol, sabe? Eles estão imersos na sociedade. E cada um sabe o seu papel dentro daquilo ali. E faz as coisas para ter um lugar ali. No judiciário, né, nas faculdades. O pessoal de direita pensa que só o político vai conseguir fazer alguma coisa. E não é assim. O político é a ponta, ele é o resultado. Ele sozinho não... Né? O Olavo que falava muito isso, né? Que o Bolsonaro, no caso, era a cereja do bolo, né? E não adianta a gente ter a cereja do bolo se a gente não tem o bolo, né? A estrutura inteira tem que estar forte, tem que sustentar essa cereja. Senão, o que acontece foi o que aconteceu. Desanda tudo. Não permanece, né? A cereja não fica ali, parada ali em cima. Então, eu sinto muito isso, assim. Tipo, nas escolas, cara, que a gente recebe de mensagem de pais, às vezes. Ai, deputado, porque vem aqui na minha escola, porque professora do meu filho tá fazendo tal coisa. Cara, é teu filho! É na escola do teu filho! Vai atrás. Vai lá! Te posiciona, meu! Sabe? Vamos! Chegou a hora! Essa é a hora de tu te posicionar. Entende? Não adianta tu querer salvar o mundo se tu não tá de olho dentro da tua casa. Entende? Tem que olhar pro teu filho, pra escola do teu filho, pro teu trabalho. Aí talvez a gente consiga mudar um pouquinho tudo, né? Começar, de algum lugar a gente tem que começar. É isso aí. De algum lugar a gente tem que partir pra ver a melhora, pra ver a diferença, né? E é todo mundo se engajando também, né? Então, entrem, né, na política, não só... enfim, eu acho que é isso, assim, tem muita gente boa que faria muita diferença lá e que às vezes não quer entrar porque... Acho que é tudo sujeira. É. Que na hora que entra lá que todo tem mundo... bastante, tá? É 90%, assim, mas assim, tem muita gente legal lá dentro Que também. todo mundo se corrompe. A hora que chega lá se corrompe também. É que talvez, sabe o que eu penso? Que às vezes essas pessoas que falam isso, elas se corromperiam. Pode ser. Eu cheguei nessa conclusão, assim. Porque ela acha que o caráter dela não seria forte o suficiente pra aguentar isso, e daí ela acha que o outro é igual a ela, né? É difícil tu julgar que o outro vai ser melhor do que tu. É difícil. Entendeu? É a régua que a gente mede, né? O que régua que a gente se mede. Exatamente. Então eu sei lá, eu penso muito nisso, assim. E é que tem gente que se vende por poder, tem gente que se vende por dinheiro, né? E aí, realmente, essas pessoas que sabem que são sensíveis a isso não deveriam entrar na política mesmo. Porque é muito mais fácil, né? É um caminho muito mais fácil pra te chegar nesse tipo de coisa, se for do teu caráter. Agora, se realmente tu for focado em pensar no legado, no que tu quer deixar, né? Aí no já... melhor para as pessoas, né? No bem comum das isso aí. pessoas e não em ti, não no que tu vai ganhar, no que tu pode ganhar com isso. E daí assim, eu sinto esse meu papel hoje assim, sabe? De ser essa base para que ele possa estar forte para ir lá lutar. Tipo, o nosso lar, e isso não é só na política, acho que na vida de todo mundo, né? O lar, ele tem que ser o teu refúgio, né? Ele não pode ser onde tu vai te descarregar mais ainda, porque lá fora é pesado pra caramba, né? E aí tu vai chegar no teu lar e tu vai te estressar mais, tu vai te descarregar mais. Não, ali é onde tu vai te reerguer, né? Vai carregar as baterias. Exatamente. Então eu tento ser isso pra ele e eu sinto que ele é isso pra mim também, sabe? De ser a carga de bateria. A carga um do outro. É isso aí.
Eu sinto, assim, bastante esse como sendo meu papel, essa base, sabe? No casamento, claro. Sim, claro. Que legal. Paty, é um prazer te ter aqui. Estamos já, não sei há quanto tempo já, a gente está te acolando aqui. Meu Deus! Bota 2 mulheres gringa pra te acolar, é longe, né? Te acolar, pra quem não sabe, é falar, tá? Conversar, gente. Ai, bota nós aqui te acolando, a gente fica noite adentro se deixar, eu acho. Acho que sim. Mas, assim, incrível. Pelo visto, tá fazendo muito bem o teu papel de esposa, de auxiliadora, porque realmente ele tá voando. E votos de que vocês dois continuem brilhando, continuem firmes e fortes, que realmente não é fácil. Eu falando, eu me emociono. Porque eu só pareço grossa, mas sou uma manteiga por dentro. Votos de que... Eu também sou, mas tudo bem. Votos realmente de que vocês sejam cada vez mais felizes juntos. E que, se Deus permitir aí, em breve, ou não sei, da vontade de Deus, venham os herdeiros. Amém. Amém. Não foi um não, hein? Não, imagina, não, jamais. Eu digo, Deus sabe, né? A hora que for pra vir, Ele vai mandar. Se for pra vir, né? Eu acredito muito nisso, assim. A gente realmente tem um papel, né, pesado, enfim. Sim. Então, se realmente for pra gente trazer uma criança pro meio dessa loucura que é a nossa vida, Deus que sabe. Que Ele coloque no nosso coração, que daí... Ele ajusta. Ele ajusta, a gente se ajusta. As coisas acontecem. As coisas acontecem. Deus encaminha tudo. E é tão maravilhoso como Ele encaminha as coisas, né? Eu, imagina, jamais pensei em ter a Paty sentada aqui. Meu Deus! Agora sim, a gringa lá de Anarrec colou na porcaria. Não. Mas é muito legal, assim, é muito bom e ver que somos pessoas normais. Exato! Sabe? Somos. Nada de... Nossa, demais. Somos pessoas normais. Isso aí. Todo mundo xinga, todo mundo briga, isso aí. Todo mundo chora. Chora bastante. Não devia chorar tanto, assim, né? Mas a gente chora. A gente tem nossas brigas, a gente tem estresse na vida, empresa que faliu, salário que não entrou, né? Familiar que fica doente, então todo mundo tem as suas batalhas, né? As suas lutas e é isso, assim. Ninguém é diferente disso. Foi o que eu tava falando antes pro pessoal ali, né? Que às vezes se cria uma imagem de pessoas que são pessoas normais, né? Não muda nada. Então, hoje o Maurício convivendo com várias pessoas que o pessoal admira, Nicolas, né? O Eduardo, enfim. Ele diz pra mim, a gente é amigo, a gente é legal, a gente conversa. Ele é normal. Tipo, é uma pessoa como a gente. Gente como a gente. É isso aí. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar nisso, sabe? O político, ele não é nada mais do que tu, ele não sabe nada mais do que tu, ele é uma pessoa que nem tu. Então, se tu for verdadeiro, tu pode entrar na política. E tu deve entrar na política. A gente precisa de pessoas comuns na política, pessoas normais, pessoas do bem, né? E não esses macacos velhos que estão lá. Acho que ele fez bastante, vocês, né? Fazem bastante sucesso por causa disso e falam uma linguagem que as pessoas entendem. É isso. Né? E a gente tu sabe que quando ele começou na política, muitas pessoas falaram pra ele fazer fono, pra ele tirar o sotaque. Tu acredita? Não, nosso sotaque é tão bonito, tia. Não, sotaque é tipo assim, de jeito de falar mesmo, de ser meio grosso, sabe? Sim. Mas nem pensar, se não quiserem votar em mim, tudo bem, não vota, fazer o quê, né? Mas eu sou assim.
Então, muito assim. E aí hoje, claro que não, né? Hoje as pessoas já começaram a ver a essência, enfim, né? Minha também, porque, cara, eu sou meio escandalosa, assim, tipo... Bom, vocês veem nos stories do Maurício, né? Que eu tô sempre dando risada. E a minha risada é um pouco alta, assim. Eu também. Eu não posso falar porque Então, né? a gente é gringo, fazer o quê? A gente fala alto, né? Parece que tá brigando. Família grande, a gente fala alto, parece que tá se matando. Outro dia eu peguei um Uber em Brasília e ele falou isso. Ele disse, nossa, porque ele tem familiares em Garibaldi. Ele disse, eu vou pra lá visitar, eu passo na frente das casas no domingo, parece que estão tudo brigando. Aí eles só estão conversando, né? Não. Então, a gente é legal, né? Só que a gente é assim, né? Do nosso jeito, fazer o quê? É, assim como o pessoal lá da Bahia fala mais arrastado, mineiro fala também. Cada um tem Né? o seu... Cada um tem o seu... Eu acho que a galera da Serra aqui precisava de alguém pra representar, né? Tava faltando um político com a nossa cara. É verdade. É. Né? Não Um polenteiro aí. Não que os outros não fez muita diferença na minha vida, porque eu não acompanhava antes, então... Que bom, ó, viu? Se serviu pra te começar a acompanhar a política, já tá valendo. Sim, viu? eu comecei a acompanhar a partir dali, Olha, né? que Quando bom. o pai me apresentou ali, e daí veio o final do ano ali com a votação que ninguém queria, né? Quer dizer, ninguém, alguns queriam, né? Quiseram. Então, Foi agora difícil. todo mundo tem que engolir. Então a gente... A gente não engole, não. A gente fica sem engolir mesmo. Tá tudo certo. A partir dali a gente, eu comecei a me interessar mais, né, pela política, pelos projetos, por saber o que está sendo votado, por cobrar, por ver quem são de verdade as pessoas, né? E acho que cada vez mais a gente precisa disso. A gente precisa buscar, conhecer, né? Estar mais alinhado. Eu sempre digo que antigamente, há uns 10, 15 anos atrás, se discutia em bar, em café, por aí, a escalação da seleção brasileira, né? Hoje em dia eu não faço a menor ideia de quem tá jogando na seleção brasileira. Também não sei. Mas tu pediu os ministros do STF, a grande maioria das pessoas já conhece, né? Muita gente já conhece. Antigamente ninguém sabia o que era o STF, a pessoa ia te perguntar. Sim. O que é isso? Né? Então hoje muita gente já sabe. Então acho que isso é uma caminhada, assim, né? A nossa república ainda é muito... Né, tá engatinhando e tal, então espero que aos poucos Como diz a a Bárbara, gente vai chegando lá. Como diz a Bárbara do Te Atualizei, uma república de bananas ainda, Muitas bananas, oxi! mas a gente, o povo, né, começou a despertar, né, pra esse E bananas lado. eu digo dos políticos, tá? Não estou falando do povo, estou falando dos políticos. É o sentido que ela fala, né, que a gente... Porque o povo tá acordando, né? É bem isso aí, é aquela coisa, às vezes tá o povo aprendendo. tá na labuta, correndo, trabalhando agora, trabalhando de manhã pra jantar, entende? Então a pessoa não tem tempo de ficar analisando o cenário político brasileiro, né? Então é Que muito... não é fácil. Não, é fácil de entender, porque é uma zona, né? Então é bem difícil. Agora, os políticos realmente... Muitos deixam a desejar. Mas vamos trabalhar. Vamos trabalhar para mudar esse resultado. Isso aí. A expectativa de um futuro melhor. Isso aí, perfeito. Ai, ótimo, ótimo. Adorei. Pode me chamar que a gente continua. Vou chamar de novo, sim. Vamos combinar a hora que tu estiver por aí de novo. Trazer novidades, de repente. Olha, bom motivo, quem sabe. Traz novidades. Quero te deixar lembrancinha obrigada. do programa do JulieCast. Show de bola, adorei. É um prazer te ter aqui, que cada vez que tu olha para essa lembrancinha, lembra que foi uma sementinha lançada e que as pessoas comecem a ver os políticos de outra forma. Isso aí. Que elas pensem que dá pra mudar, que dá pra ser diferente. E as esposas também. É, isso aí. A gente pode também se envolver. Pode se envolver, pode atuar, pode ser a auxiliadora do marido. Isso aí.
Ótimo, gente. Eu não falei no início dos patrocinadores, vamos passar aqui rapidinho. Engasgou. Engasguei no início, deu calorão, agora já tá mais tranquilo. Ah, agora, ufa, ainda bem, né? Se tivesse até agora, ainda não ia dar certo. Ai, não. Um agradecimento, então, aos nossos patrocinadores. Padaria e Confeitaria Belo Pan, para encomendas, 3217-1754. Open Door Síndico Profissional. Abra as portas para essa nova experiência. 54991190577. Estacionamento da Coronel, no bairro São Pelegrino, próximo à Estação Férrea. Galina Motopeças, no bairro Desvio Risso, Rua Antônio Gregol, número 88. Quem vai no Galina, ali a rua ainda está trancada, entre uma rua antes, que você chega lá na loja igualmente. E os velhos da Kombi Genilda. Você pode acompanhar nossos programas pela Rádio Aliança 87.5 FM e pelo Instagram, também a gente tem algumas coisas ali, no YouTube JulieCast Verdades. Nos acompanhe lá. E, gente, antes que eu esqueça, tá rolando a rifa para ação ali do Dia das Crianças na Lagoa do Desvio Risso. Também pode contatar a gente ali pelas nossas redes sociais, tanto a minha quanto da Galina Motopeças. Conseguimos mais alguns brindes. A gente tem, então, 10 brindes para sortear na rifa. Eram 6. De ontem para hoje, aí a gente teve uma arrecadação aí com mais 4 brindes. Eu sei o cálculo, querida. Ó. De um mês não. Não vai de um maio. De um mês não, né? Vai que desce um branco, né? Vamos dar uma auxiliada, né? Conseguimos, então, mais 4 brindes. Viu como tem gente boa ainda no mundo? Olha só, conseguimos aí, são a mais, né? Além dos outros 6 que era o capacete, o vale na loja de R$150, um boné, um Pix, que é pelo estacionamento da Coronel, de R$100. Temos um kit de shampoo da Docmus Cosméticos, shampoo, condicionador e máscara. As 2 camisetas, moda unissex, as 2 camisetas, tá? É moda evangélica, que a gente diz, que tem um desenho diferenciado ali, uma escrita, alguma coisa mais relacionada. A pizza, uma pizza da Al Papone, pizzaria ali do Desvio Risso. E mais uma coisa, os litros de óleo, são 2 litros de óleo, 20,50 ou 10,30, daí pra moto, a escolher daí lá na Galina Motopeças. Ah, e tem mais uma corta-vento. Nossa, quanto há! Olha ali, ó. Tem bastante coisa. Então, a rifa apenas R$1 o número. A gente tá já com poucos números, então corre lá para nós fazer uma festa no dia 12 bem bacana para as nossas crianças. E era isso. E deixa eu divulgar meu Instagram. Ah, claro, Quem quiser me acompanhar aí, ó. Quem gosta de acompanhar o Maurício, quiser me acompanhar. Às vezes eu posto um pouquinho dos bastidores lá de Brasília. É PKLoesser, com S, o meu Instagram. E eu também escrevo toda semana no aplicativo do Maurício, né? Maurício Marcon. Quem quiser baixar, tem todas as lojas aí de aplicativo. Todo sábado eu escrevo alguma coisinha, enfim, sobre meus pensamentos aí. Vamos acompanhar lá os pensamentos da Paty. Tá bombando já o aplicativo, então. Encontro com a Paty, porque eu sempre, o domingo eu encontro com o Marcão e a esposa, aí no aplicativo eu encontro com a Paty. Olha, tá bombando, né? Não, tá legal. A última notícia que eu tinha, acho que eram 20 mil já tinham sido baixados, mas acho que aumentou desde então. Tá bem legal, gente. Então, acompanha, é lá. legal, vale a pena. Na verdade, o Rio Grande do Sul inteiro tem que baixar, né? Porque daí pra poder escolher as emendas. Tem que escolher as emendas aí. Então, hashtag segue a dica. Isso aí. Obrigada. Gente, então, um grande abraço. Hoje ficamos por aqui e até mais.